Bem-vindo ao E2, o magazine da Escola Superior de Comunicação Social. Fica desse lado e vê as novidades que preparámos para ti. Na claquete, a escolha da semana foi um filme português, Quarta Divisão. No Avaliação Contínua, um grupo de alunos do terceiro ano de Relações Públicas e Comunicação Empresarial explica-te como fazer um plano de comunicação. O E2 Pro mostra-te o dia-a-dia de um diretor de planeamento e novos negócios. E no Panorâmica, contamos com a presença do cantor Luís Represas. Hoje fugimos dos grandes êxitos internacionais para te mostrar uma produção bem portuguesa. A claquete mostra-te os bastidores do filme Quarta Divisão. Ora vê! Desapareceu uma criança de 9 anos, Martim Cabral e Melo. Trata-se do filho de Filipe Cabral e Melo, reconhecido gestor, antigo juiz, e o nome apontado para a pasta da Justiça na futura remodelação do governo. A mãe, Olga Cabral e Melo, deu conta do desaparecimento da criança por volta das 4 da tarde, hora em que a foi buscar ao colégio. Como sabem, no caso de crianças, as primeiras 24 horas são essenciais, portanto, não há tempo a perder. A produção nacional voltou ao grande ecrã. O filme Quarta Divisão foi a recente aposta do realizador português Joaquim Leitão. Não tem nada para me dizer? Esta longa-metragem tem como ponto de partida o desaparecimento de uma criança. Para onde é que o puto foi, porra? A história acompanha uma investigação de uma brigada criminal na sua procura. É este? É ele? A minha intenção ao fazer o filme era a mesma que eu tenho em todos os filmes, né? Que é contar uma história que simultaneamente seja credível, tenha a ver com os problemas e a situação atual e, ao mesmo tempo, uma história que fosse interessante para as pessoas verem e que fosse interessante para mim contar, que é assim que as coisas começam e é isso, e eu também só consigo fazer coisas em que eu próprio estou interessado em contar e em falar. Porquê? Joaquim Leitão traz-nos agora um policial recheado de intriga e mistério e aborda temas como abuso de poder, pedofilia e violência doméstica. Que justiça é que tu estás a falar? Da que esmaga o pobre e protege o rico? A minha única finalidade em qualquer filme que faça é fazer um filme bom, não? É esse o meu único objetivo. Ao mesmo tempo que conta uma história, tenta também, quer dizer, passar um ponto de vista e obrigar as pessoas a pensar sobre aquilo que se passa à volta delas. Não? Esta história não é baseada num caso verídico. No entanto, o filme mostra-nos uma situação que marca a sociedade em que vivemos. A criança que é raptada é filha de pessoas muito poderosas, não é? E depois percebe-se que essas pessoas estão envolvidas em coisas muito estranhas. E é isso que, por exemplo, que o filme também trata. Ou seja, que realmente há um lado das coisas que é o mais comum que as pessoas pensam. E esse lado tem uma parte de verdade. De facto, as pessoas que são ricas e poderosas têm têm capacidade de se defender e às vezes de escapar de coisas que fizeram que outras pessoas mais, digamos, de classe mais baixa não têm. E há um outro lado, também há muita gente que de facto é condenada a priori e provavelmente sem ter culpa, só por ser... porque tem a ver um pouco com aquela ideia, ainda por cima em situações de crise, que é a inveja, não é? O argumento e produção do filme ficaram ao cargo de Tino Navarro. O que é que está aqui a fazer? Um bom dia para si também. O elenco conta com Carla Chambel no papel de Helena Tavares, uma agente policial que fica a cargo da busca pela criança. E com a sua esposa, está tudo bem? Paulo Pis, Adriano Luz e Sabri Lucas são outros nomes que fazem parte do elenco. Você não tem a mesma ideia com quem está a falar, pois não? Joaquim Leitão continua a apostar na produção nacional. O realizador conta com 2 Globos de Ouro na sua carreira com os filmes Adão e Eva e Tentação. Deixe-nos em paz! Qualquer realizador em qualquer parte do mundo também se queixa de falta de dinheiro, não é? Só que a escala é que é diferente, não é? Portanto, a única coisa que isto impede é que há determinados géneros de filmes que não se pode fazer aqui porque é uma parte da despesa dos custos que é inerente aos filmes, sabe? Fazer um filme que tenha muitos efeitos especiais não pode ser, quer dizer, não é possível porque esses efeitos especiais custam dinheiro e alguns deles custam mesmo muito dinheiro e, portanto, como há limitações orçamentais que têm a ver
com os financiamentos que existem e com a própria dimensão do mercado, né? Portanto, mas isso aí não, para mim não é uma limitação, porque eu não encaro viver em Portugal como uma limitação. Quer dizer, eu escolhi viver em Portugal e gosto de viver em Portugal e gosto de fazer cinema falado em português. Para isso eu preciso que fale comigo, que me diga a verdade. Eu já disse a verdade. Houve uma altura nos meus primeiros filmes em que eu tinha um pouco uma ideia que tinha a ver também um pouco com a minha falta, com o fato de ser mais novo, não é? Que aquilo que se passava nos filmes era mais interessante do que o que se passava na realidade. Portanto, e as minhas referências, mesmo em termos de história e de ambiente e de personagens, tinham a ver com filmes. Quer dizer, portanto, aquilo depois era deslocado para a realidade portuguesa, mas tinha muito a ver com o imaginário que era cinematográfico. Depois, conforme fui crescendo, né? e ficando um bocadinho mais maduro, comecei a achar o contrário. Quer dizer, eu acho que realmente é muito mais interessante o que se passa na vida real do que se passa nos filmes. Quanto a futuros projetos, o realizador afirma ainda não ter ideias em mente. Quer dizer, eu neste momento não sei qual é o meu próximo filme e não sei quando é que isso vai... Quer dizer, não há nenhuma espécie de plano para o futuro, a dizer agora vou fazer o... A única coisa que eu procuro, mas também não procuro muito conscientemente, quer dizer, sei que isso é parte digamos, do meu processo mental em geral, mas não é uma coisa que eu também tenha muito, não seja muito racional e muito deliberada e muito planeada, é que os meus filmes sejam diferentes, quer dizer, que eu não esteja a repetir filmes que já fiz, né? Portanto, agora... provavelmente, se calhar, o próximo filme vai ser uma coisa diferente, ou num género diferente daqueles que fiz para trás, porque isso é aquilo que me dá, que normalmente acontece e que me dá prazer. Mas tenho vítimas. O caso está encerrado. Para mim, não. Desiste, Lena. Não. O filme estreou no grande ecrã em fevereiro de 2013 e foi mais uma grande aposta na produção nacional. Se sabe de alguma coisa, se viu ou ouviu algo que possa ser útil, não hesite em contactar a polícia, a 4ª Divisão. É a obrigação de todos ajudar a encontrar esta criança, antes que seja tarde demais. Olá, o meu nome é João Santos. Olá, o meu nome é Carolina Moreira. Olá, o meu nome é Miguel Pontares. Eu sou o Nuno Cunha e somos todos do 3º ano do curso de Relações Públicas e Comunicação Empresarial. Nós foi-nos lançado para a cadeira de Laboratório de Comunicação Estratégica um briefing para fazermos um plano de comunicação para a marca I Love Bairro Alto. A marca I Love Bairro Alto divulga e promove todos os eventos culturais da zona, não só do Bairro Alto, mas toda a sede napolitana de Lisboa. E no briefing proposto pela marca, que funciona sobretudo através do portal, queria aumentar as visualizações do seu site e tornar-se num foco cultural, um dínamo de todos os eventos dessa zona do Bairro Alto. Nós decidimos recorrer à história então do Bairro Alto, um bairro que já conta com 500 anos de história, e transportámos isso para a realidade atual. E conseguimos encontrar então duas dimensões, a dimensão dia e a dimensão noite. Com isto, e sendo o I Love Bairro Alto sendo um portal de exploração e um guia turístico, encontramos dentro do bairro o próprio espírito bairrista, de porta aberta e de dar a conhecer, e do outro lado a história do bairro, ou seja, a exploração do ponto de vista da diversão noturna, mas também da exploração cultural e de todo o simbolismo que tem o bairro. Portanto, tentámos transformar a nível estratégico o I Love Bairro Alto num mapa e numa bússola de exploração, tanto para a vertente noturna como para uma vertente mais de dia, mais cultural, e assim capacitando o portal com uma verdadeira essência de exploração. Relativamente às etapas e à própria estrutura do trabalho,
A primeira coisa que nós fizemos foi a investigação, perceber da marca, perceber quais eram as forças da marca, como é que ela trabalhava, perceber o setor, a própria comunicação cultural e os guias turísticos online e culturais. E depois, decorrente da própria estruturação em plano de angariação de patrocínio, plano de mídia e reformulação do site, procurámos perceber de mecenato e de planos de angariação de patrocínios e orientámos já, e felizmente começámos por fazer isso, a nossa investigação em conhecer o bairro Alto desde o início até à atualidade. E foi precisamente aí que se sustentou a nossa estratégia, como o João teve a esmiuçar melhor. Pronto, depois a seguir começámos por tratarmos da política de comunicação da nossa política de comunicação, em que ancorámos a nossa estratégia, a meta, etc. O plano de angariação de patrocínios tinha propostas de main sponsor ou de sponsor mais paralelos. Tendo depois o nosso plano de mídia, a reformulação do site, orientado claramente para os usuários, e obviamente isto tudo bifurcava-se nas táticas, que era a materialização física de todo o projeto. E o nosso grande objetivo era levar fisicamente as pessoas a explorar claramente o bairro Alto, ou seja, não só aquele ser um portal, mas ser mais do que um portal. E pronto, no final do plano de comunicação eram as etapas normais, como um plano de avaliação, a orçamentação, a calendarização, e pronto, e era isso. No fundo, o I Love Bairro Alto, como é um portal, é algo que funciona online. Nós tínhamos a dificuldade em conseguir encontrar ideias conceptuais que permitissem criar um posicionamento e que conseguissem diferenciar a marca. Nós tínhamos que encontrar um elemento diferenciador. Nós decidimos ir propriamente ao Bairro Alto e encontrar aí a essência conceptual. Essa foi a nossa grande dificuldade, mas foi também a nossa mais-valia estratégica e aquilo que nos diferenciou depois no resultado. Relativamente então à aprendizagem do nosso trabalho, o facto de ter sido o próprio cliente a ir lá à sala dar o briefing, deu-nos uma pequena noção do trabalho que seria o nosso futuro trabalho, a nossa profissão. E tivemos o esforço de tornar o plano de comunicação o mais real possível, que pois havia uma possibilidade de que o nosso plano de comunicação fosse de facto usado. E em comparação com os trabalhos anteriores, este trabalho deve ter sido o que mais nos aplicámos, o que mais esforço de grupo houve. Fazer um plano de comunicação destes dá de facto trabalho, mas vale a pena, sentimos que aprendemos muito, nomeadamente a nível de aquilo que é necessário nos patrocínios, de enquadrar a marca em si com os patrocinadores e todas as dificuldades que existem a esse nível, mas sentimos que vale a pena esse esforço. Há muitos grupos de trabalho que dividem as partes do plano de comunicação, sendo que um fica com os públicos, o outro fica com as ações, etc. E enquanto nós fazemos essas partes todas em conjunto, nós discutimos e debatemos muito sobre o assunto, até acharmos que chegámos à perfeição. José Amaral é o diretor de Planeamento e Novos Negócios da SP Televisão e fala-nos um pouco do seu trabalho na produtora. Chamo-me José Amaral, sou diretor de Planeamento e Novos Negócios e trabalho na produtora de ficção SP Televisão. A principal função, presentemente, passa por nós estarmos atentos à nossa atividade principal, que é a produção de ficção de séries e de novelas, e fazer o levantamento de oportunidades comerciais à medida que a narrativa, a história avança. Portanto, cada vez mais a ficção é um meio privilegiado na divulgação de mensagens. A força da ficção é hoje reconhecida internacionalmente e nacionalmente também. Portanto, o que hoje as marcas querem é uma interação cada vez maior com a história, com atores. E, no fundo, o que nós tentamos fazer é potenciar comercialmente um produto que já existe, que exige também atualidade e veracidade, e nada melhor do que termos marcas reais, situações reais, conceitos reais, e através de trabalho que vulgarmente nós conhecemos como soft sponsoring, concept placement, spots licenciados, vamos no fundo identificando oportunidades comerciais, contactando as marcas e construindo as nossas personagens, as nossas histórias de acordo com esse interesse comercial.
O normal do meu trabalho depende muito também do estudo do momento em que a nossa atividade está a decorrer. Quer isto dizer o quê? Quando nós estamos com vários projetos em curso, várias séries, várias novelas, como estamos agora numa fase de arranque, estamos cheios de trabalho. E isso implica nós estarmos numa leitura profunda e constante ao desenvolvimento das histórias, da estrutura das histórias, porque é aí que se consegue, no fundo, captar a maior atenção de potenciais oportunidades comerciais. José Amaral explica a importância que um diretor de planeamento tem na produção audiovisual e ainda conta as dificuldades que encontra pelo caminho. Como qualidade que um diretor de planeamento de novos negócios deve ter, eu penso que é o sentido da persistência. E porquê? Porque hoje em dia tudo é um exercício, tudo é um grande exercício de persistência para conseguirmos fazer qualquer coisa. E eu digo isto porque a decisão de investimento cada vez é mais ponderada e reponderada e reanalisada. Porquê? Porque o investimento é curto, portanto as marcas ao querem estar presentes querem estar perfeitamente seguras e cientes que aquilo vai ser daquela forma, tal qual como estão a dizer. Portanto, exige da nossa parte sermos muito criteriosos nas propostas que apresentamos e na forma como estamos a trabalhar a inserção dessas mesmas marcas. E qualquer tipo de decisão demora tempo. Portanto, como tudo na vida, é um exercício de persistência. Eu acho que a principal qualidade é nós termos presente que isto todos os dias um bocadinho. Eu penso que neste momento já ninguém consegue contrariar, não é? Ou contestar que a complementariedade do negócio não se esgota no processo normal de produção. Não é? Portanto, repare que em Portugal, não é? Portanto, apesar de termos um mercado publicitário em crise, há cerca de 2 milhões e meio de pessoas que diariamente estão predispostas a contactar com um produto, que é uma telenovela. Isso tem um valor comercial enormíssimo. Portanto, o que eu acho que é importante para a ficção é que isto desperta um reinventar do nosso modelo de negócio. É claro que isto tudo o caminho faz caminhando, portanto não é hoje que nós vamos fazer aqui um corte e passamos a produzir de uma forma diferente, mas esta complementariedade de negócio de um programa que há a predisposição em termos de audiências para 2 milhões e meio de pessoas contactarem diariamente com ele, é algo que nos dias que correm tem um valor incalculável. Portanto, a importância tem a ver com uma receita adicional que possa vir a gerar de um programa e que isso trabalhado, muito bem trabalhado, como nós temos tentado fazer e temos estado a conseguir fazê-lo com os nossos clientes, tanto com a RTP como a SIC, tem gerado bons resultados. Os principais desafios é claramente continuar a ter apoio das marcas. Como eu dizia há pouco, o exercício da persistência passa muito por isto, que é a angariação de marca, de interesse de marca em estar presente é fácil, é difícil de manter. Portanto, é este trabalho, este exercício diário, este trabalho de proximidade com a nossa equipa de escrita, que é fantástico, que consegue reinventar ou inventar oportunidades de histórias que não deixam de ser interessantes e que possam inserir momentos comerciais também de alguma forma importantes para potenciais patrocinadores. É isso. A parte preferida do meu trabalho é o identificar da oportunidade, imaginar quem e como é que poderia estar presente e depois ao contacto comercial. Isto é o que eu gosto mais de fazer. É um bocadinho o terreno, é este trabalho um bocadinho de laboratório, mas o ir bater porta a porta. Acho isso muito interessante e ver como é que as marcas podem estar presentes e de que forma. Eu penso que ser diretor de planeamento e novos negócios é ser criativo e estar disponível para diariamente desenvolver um exercício de persistência. No Panorâmica de hoje recebemos uma cara bem conhecida dos portugueses. O cantor Luís Represas é o convidado desta semana e promete revelar alguns episódios da sua vida. Bem-vindos ao Panorâmica. Luís Represas é um dos músicos mais conhecidos em Portugal. Com mais de 30 anos de carreira, já lançou mais de 10 álbuns, quer a solo, quer com o grupo Os Trovante. Fez também diversos espetáculos ligados a causas sociais e recentemente lançou um álbum em parceria com João Gil.
Obrigada, Luís, por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. O seu interesse pela música começou desde muito cedo, quando comprou a sua guitarra com apenas 13 anos. Ainda se recorda desse momento? Muito bem. Esse interesse pela música, dizer, acho que acontece quase com todos nós quando nós nascemos, não é? E a música começa a ser, de facto, aquela primeira forma de arte que nos chega, que nos atinge. E depois vamos devagar, ou nos inclinamos mais para aí ou menos, mas vamos seguindo muitas vezes aquilo que o ambiente que nós vivemos na escola com os nossos colegas para onde nos vai empurrando. E essa história de comprar a primeira guitarra foi um bocado isso, de repente aquilo que tu queres estar junto com os teus colegas, tocar as músicas que tu ouves na rádio ou que ouves nos discos e queres tocar também, e queres tocar com os teus amigos e queres tocar para as miúdas e não se percebes. E então tudo isso faz com que, e sentindo que a música é qualquer coisa que faz parte de ti de uma forma muito forte, levou-me a chegar um dia à Custódio Cardoso Pereira, à antiga, ali na Rua do Carmo, e chegar lá e sozinho comprar uma guitarra com 13 anos. Comprei um livro, um caderno com acordes, como é que se fazem os acordes, as ditas posições na guitarra, para começar a tocar coisas. E depois fui para o liceu trabalhar e tocar com os meus colegas, começar a aprender com eles, enfim, depois aí é o percurso normal. Os Trovante são uma das bandas mais conhecidas e marcaram fortemente os anos 80. Apesar de já terem terminado, continuam a encher salas de espetáculos. Como é que encara este fenómeno? Nós começámos em 76 e acabámos em 92. Foram 16 anos onde fizemos um percurso grande, com muitos discos gravados, com muitos espetáculos feitos. E nós, hoje em dia, naquela altura não diria isto, mas hoje em dia, com a distância que existe, eu tenho a noção que o Trovante trouxe qualquer coisa de novo à música portuguesa. É muito engraçado que passados 20 anos do Trovante ter acabado, quando vamos fazer algum espetáculo, e fizemos estes espetáculos há pouco tempo, nós vemos na plateia, vemos no público, gente de quase 4 gerações. Avô, pai, neto, filho e neto. Isto é muito engraçado porque quer dizer uma coisa, que a música é, de facto, qualquer coisa que se transmite com muita facilidade de geração em geração. Compôs a canção Timor para a causa timorense, para a libertação política do país, e também o tema Quero uma casa deste tamanho para apoiar a instituição Ajuda de Berço, que se dedica fundamentalmente ao acolhimento e à proteção de bebés. Nesses momentos, acha que é capaz de mudar o mundo através da sua música? De facto, Timor foi uma canção fantástica, feita pelo João Gil e pelo João Monge, que começou a ser cantada ainda com o Trovante, e o Trovante acabado em 92 eu continuei a cantar sempre, porque entendi que enquanto as coisas não estivessem resolvidas em Timor, essa canção não devia ficar por aí, e continuei a levá-la comigo. Uma canção ajuda a despertar consciências, a mudar mentalidades. Nos seus vários álbuns trabalhou também com músicos de diferentes nacionalidades e também já gravou alguns trabalhos fora do país. Como é que é fazer música com pessoas de culturas diferentes, backgrounds diferentes? Acho que eu acho que é das coisas mais fantásticas que a música nos dá. De facto, a música, se tu pensares, é de facto das formas de arte mais abertas e mais onde praticamente dá para tudo. Não é? Tens de facto essa vantagem enorme e esse privilégio enorme de poderes, com a tua música, quando a estás a gravar, quando a estás a compor, quando a estás a interpretar, correr o mundo literalmente, não só fisicamente, mas correr o mundo culturalmente, que às vezes é mais importante e mais forte e deixa-te uma marca maior do que propriamente meter-te num avião e fazer um espetáculo não sei onde e voltar. O que é que pensa que um artista deve fazer para poder vingar e qual é que pensa também ser o papel das editoras e das rádios na promoção da música nacional? Eu acho que vingar é nós acreditarmos na música que fazemos, ser aquilo que queremos fazer e de qualquer forma, de uma maneira ou de outra, encontrarmos maneira de o fazer e maneira de o expor e maneira de levar a nossa música às pessoas. Não é? Vingar é muito acreditar. Isso é fundamental, é acreditarmos naquilo que fazemos e conseguimos olhar para o espelho e para nós. Mas eu penso que isso é muito transversal a qualquer coisa na vida, percebes? Seja na música, seja no outro lado. Por outro lado, as editoras
coitadas, estão um bocado numa situação sui generis para elas. Ou seja, elas não estavam à espera, de repente, de um momento para o outro, que o mundo se transformasse, que o mundo na música, que o mundo discográfico se transformasse da maneira como se transformou. As editoras, durante muitos anos, fizeram muito dinheiro à custa dos músicos, investiram muito dinheiro nos músicos. Eu sou fruto desse investimento. Quando as editoras tinham muito dinheiro e podiam investir tranquilamente naquilo que os músicos queriam fazer. O cenário agora mudou. O cenário mudou completamente, há muito tempo para cá, ou seja, a indústria discográfica tem vindo a cair a pique com a história da universalização do acesso à música, tanto o legal como o criminoso, mas, de facto, fez com que haja cada vez menos dinheiro para se investir nos novos projetos e nos projetos antigos. Os orçamentos hoje em dia são diferentes. Se houver um músico que diga, mas eu quero gravar com uma sinfónica, pois, mas não tens dinheiro. Vais gravar como? Vais gravar com, ok, mas há sons fantásticos de orquestras em teclados. Sim, não é a mesma coisa, de facto, não é? Mas, por outro lado, também estás a tirar trabalho a uma orquestra. Estás a ver as implicações todas que isto tem. Ou seja, a crise em que entrou o mundo das discográficas fez com que houvesse quase um efeito dominó em relação a todos os que estavam envolvidos na música, porque, reparam, é um setor de uma indústria que, quando cai, leva muita coisa atrás. Ficamos assim, então, com o seu testemunho. Muito obrigada, Luís, por ter concedido esta entrevista. Luís Represas é um dos músicos mais conhecidos do público português e continua a fazer aquilo que mais gosta. Este foi mais um Panorâmica. Por hoje é tudo. Voltamos para a semana com mais um E2. Até lá.